Solidão, disse ela, é quando nada se prende a você, quando nada ao seu redor prospera, quando você começa a pensar que mata as coisas pelo simples fato de estar presente. Mas quando ela olhava para a mãe, que morava sozinha, em meio a tamanha imundície que francamente seria melhor queimar a casa e pô-la abaixo quando chegasse a hora de vender, via uma pessoa feliz na sua solidão, no seu trabalho. É como se houvesse algo que ela não soubesse, disse ela, porque ninguém nunca a forçou a saber. Eu li a trilogia da Rachel Cusk e hoje a gente vai conversar sobre as minhas impressões de leitura. Vamos lá? Oi, gente, tudo bem com vocês? Sejam super bem-vindos aqui ao Literanálise. Eu sou Daisy e hoje eu vim compartilhar as minhas impressões de leitura da trilogia da Rachel Cusk. Então a gente vai falar sobre 3 livros, né? Eu optei por fazer esse formato de falar da obra completa, né, da trilogia completa e não um livro de cada vez. Mas antes da gente começar o nosso bate-papo, eu quero convidar você que está chegando aqui agora, ainda não faz parte do canal, que você se inscreva, ative o sininho de notificações, assim todo conteúdo novo vai chegar para você. Pedir encarecidamente para você deixar o like, comentar aqui para engajar o vídeo e compartilhar com outras pessoas que possam se interessar pelo conteúdo. Então, gente, eu vou segurar aqui o primeiro livro, né, que é o Esboço, mas só lembrando, essa é uma trilogia que tem esboço, o segundo volume é o Trânsito e, por último, o Mérito. A gente já vai falar sobre isso, todos eles saem pela Todavia. Então vamos lá, a Rachel Cusk, ela é uma autora de 57 anos, ela nasceu em 1967, daqui a pouco ela completa 58 anos, ela nasceu no Canadá, mas em 1974 os pais dela voltaram para a terra natal deles, né? Então ela mora desde então ali na Inglaterra. Ela vem de uma família abastada e católica, então ela estudou língua e literatura inglesa no New College em Oxford. Ela já escreveu 11 romances, 4 obras de não ficção e ela adaptou para o teatro londrino a Medéia de Eurípides. Aqui no Brasil, a gente a conhece mais pela trilogia mesmo, se a gente procurar aí no BookTube, é o que a gente mais ouve falar da autora, mas a gente já tem outras obras dela traduzidas aqui para o Brasil. Como eu havia dito, a trilogia ela contém Esboço, que é um livro de 2014, na sequência Trânsito, que é um livro de 2016, e ela fecha a trilogia com Mérito, que saiu em 2018. Nesses romances, a gente vai acompanhar a Faye, que é uma escritora por volta ali dos 40 anos. A gente sabe que ela acabou de se divorciar e ela está naquele momento de passar pelo processo de luto, de se reinventar, de se reorganizar. A gente pouco sabe diretamente sobre a Faye, inclusive o nome dela a gente vai saber quase no final do esboço. Na verdade, o que a gente tem em todos eles é essa personagem viajando na sua cidade natal, encontrando ou reencontrando pessoas. E é nesses momentos e nas conversas que ela trava que a gente vai conhecer um pouco mais sobre ela e a gente vai entender um pouco da opinião das pessoas sobre alguns temas que, na minha opinião, são bastante relevantes. Então, a gente tem tanto ela conversando com essas pessoas sobre o mercado editorial, sobre situações de relacionamentos familiares e amorosos, como que as pessoas encaram esses relacionamentos. A questão, por exemplo, da idade, como a gente vai, né, passando ao longo da vida, ainda vale a pena se reestruturar, não vale? Como que segue a vida adiante quando você pôs um grande esforço numa determinada coisa que não avançou? E ela vai falar também, por exemplo, daquele caráter que a gente, aquela faceta do nosso caráter que a gente acaba só mostrando nas piores situações. Então a gente tem vários casos aqui de mulheres compartilhando com ela, por exemplo, como que o marido mudou totalmente, né? Aquele homem mudou totalmente no momento do divórcio e no pós-divórcio na relação com os filhos. Mas a gente também tem a Faye discutindo sobre temas não somente do ser humano, desse escopo mais individual, mas também de uma esfera mais ampla, por exemplo, discutindo o voto do Brexit. Alguém aí lembra do Brexit, que foi aquele voto, né, bastante polêmico,
do Reino Unido para sair da União Europeia. Já tem um certo tempo que isso aconteceu, mas lembrando, né, que os livros saíram em 2014, 16 e 18, foi bem no período que aquilo aconteceu, e claro, ela aborda principalmente aqui no Mérito, que é o terceiro livro. No esboço, a Fei ela está viajando para a Grécia, ela vai ministrar ali uma oficina de escrita criativa, e ela já desde o avião ela já começa a travar alguns diálogos, a conhecer algumas pessoas, a reencontrar outras quando ela está na Grécia. Não é a primeira vez que ela está ali, ela já conhece, já teve. Então ela vai reencontrando algumas pessoas, e aí a gente vai conhecendo um pouco mais do momento dela. Ela se dá a oportunidade, por exemplo, de sair com algumas pessoas. Então, esse homem que ela conhece no avião, por mais que não seja fisicamente atrativo para ela, ela vai conversar com ele, ela vai passear de barco na Grécia com ele, até o momento de que ele vai entender isso um pouco diferente e vai dar em cima dela, e na verdade ela estava com o intuito muito mais de amizade. Então tem algumas situações também, né? Ela até diz que as pessoas achariam que ela era maluca de estar ali num barco, num país que não é o dela, com uma pessoa que ela acabou de conhecer, e só os dois no meio do mar. Então a gente fica pensando, claro, né? Ela está com o coração aberto para conhecer pessoas, para ter novas experiências, mas se ela também não é um tanto descuidada em relação a algumas coisas. Mas, enfim, a gente vai acompanhando aqui, principalmente esse período dela bem pós-divórcio, em que ela está sem casa, aquela casa que ela morava não existe mais, ela não sabe exatamente para onde ela vai, como ela se organiza com os filhos, e esses encontros, essas conversas, se eu não me engano, são 9, é que vão dando um vislumbre para a gente, um esboço de quem é essa personagem e do que a gente vai encontrar ao longo da trilogia. Já no Trânsito, que é o segundo volume, a Fei ela tá de volta a Londres, e ela acabou de comprar uma casa bem velha, bem detonada, e ela tá nesse momento de reforma da casa, com vizinhos bem chatos, bem difíceis, que por mais que ela se incomode, ela não toma muito nenhuma ação, parece que ela se esconde. Aqui também a gente vai encontrar aproximadamente 9 diálogos, 9 encontros, né? Dela com os pedreiros, dela com os vizinhos, dela com outras pessoas que ela vai encontrando. Os filhos nunca estão com ela, né? Ou estão na escola, ou estão com o pai, ou estão em outro lugar. Parece também que tem essa sensação dela estar sempre sozinha. Por mais que ela encontre pessoas, parece que ela está muito sozinha nessa jornada que ela está fazendo. Mas aqui a gente vai encontrar principalmente esse momento em que ela está reformando a casa. Ela consegue uma casa em Londres, que é algo muito difícil, mas essa casa está extremamente detonada. E ela precisa reconstruir essa casa, torná-la habitável para ela própria e para os filhos. E daí a gente pode fazer um paralelo com essa reestruturação de si mesma após um período de finalização que é bastante impactante, como o divórcio. Então, aqui no Trânsito, a gente vai ter mais esse vislumbre do que nos outros livros. Já no Mérito, que é o último livro da trilogia, ela está em viagem novamente, embora aqui a gente não saiba aonde exatamente ela está. É um país da Europa, ela descreve algumas coisas que, jogando no Google, dá para a gente descobrir, ter uma ideia de onde ela está, mas ela não cita esse lugar onde ela se encontra. Ela está participando ali de uma conferência literária ou de uma feira do livro, uma coisa assim, e ela também vai encontrando as pessoas, e ela vai travando ali alguns diálogos, né? Principalmente sobre temas importantes do próprio indivíduo, por exemplo, a questão da solidão, a questão do se refazer após um divórcio, como as pessoas mostram a pior faceta de si em momentos como esse, por exemplo, o divórcio. E aí, gente, falando da minha experiência pessoal, né? Eu sou divorciada, vocês sabem. Foi sim o momento em que eu descobri a pior faceta do outro. E talvez eu também tenha mostrado a minha pior faceta, embora eu tenha procurado não fazê-lo por respeito ao meu filho, que eu não queria que sofresse além do necessário. Mas acabei engolindo muito sapo e ficando doente por causa disso, e o meu filho vendo essa situação da mãe adoecida ou enfraquecida por talvez não estar se posicionando. E hoje, olhando em retrospectiva, eu entendo que talvez eu tivesse que ter me posicionado mais. Mas foi um momento que sim, eu vi a pior faceta do outro,
e talvez tenha sido um momento também que eu mostrei a minha pior faceta, não sei. Mas é um momento complicado e a gente vai acompanhando algumas mulheres falando como foi esse período de divórcio e como está sendo pós, né, desses pais com esses filhos, e a gente fica pensando, gente, que coisa absurda. E aí chegou até o momento que eu falei, gente, mas isso é real? E aí, quando eu fui olhar para o meu caso em si, que claro, não é tão ruim assim, eu fiquei pensando, puxa, mas é assim, né? A gente às vezes vê, por exemplo, homens usando os próprios filhos, e não só homens, tá, pessoal? Porque eu sou mulher, acabo falando nesse sentido, né, do outro. Mas assim, não só homens, mas mulheres também, infelizmente, usando os filhos, ou maltratando os filhos, ou não dando a atenção necessária para atingir o outro. Então, assim, isso a gente vai acompanhar um pouco aqui, mas para além disso, ela vai travar dois temas mais amplos. Um deles é a questão do mercado editorial. Então, ele vai morrer, ele não vai? E parece que é um mercado que está sempre com a faca no pescoço. Então, há anos e anos se fala que esse mercado vai morrer, e ele nunca morre, ele sempre sobrevive de alguma forma. E aí ela vai falar também da questão dos best-sellers pagarem a literatura de verdade, a arte de verdade. Então, eles vão travar esse tipo de discussão. Para além disso, também, a gente vai ter uma discussão sobre o que se passa no Reino Unido naquele período, né, por volta ali de 2018, e da questão do Brexit, que foi aquele voto para ficar ou sair da União Europeia e que muitas pessoas ficaram pasmas de ter muitas regiões votando para sair da União Europeia. E aí, claro, gente, eu não conheço essas regiões, não conheço muito da cultura, mas ela aqui ela traz personagens que são oriundos de algumas regiões ali da Grã-Bretanha e do Reino Unido de forma geral, e que elas descrevem como são aqueles vilarejos em que elas vivem, e elas se colocam mesmo nesse certo olhar absurdo desse tipo de pessoa com aquele tipo de vida optar por sair da União Europeia. Então, ela vai trazer um pouco desse tema aqui. Agora, gente, o que eu preciso dizer para vocês? A Rachel Cusk, ela é bastante inovadora. Essa trilogia dela fez um barulho aí no mundo inteiro, exatamente por isso, porque ela descreve e opina sem opinar, sem aparecer. Essa personagem dela se mostra não se mostrando, e esses diálogos vão tratando de coisas importantes que fazem a gente pensar. Mas, de forma geral, é uma leitura um pouco mais lenta, não tem grandes acontecimentos, então, se para você aí é importante ter grandes acontecimentos, uma leitura um pouco mais rápida, um pouco mais frenética, não é o que você vai acompanhar aqui. E eu preciso ser bastante sincera com vocês, que Esboço para mim foi uma releitura, eu li no ano passado em dezembro, né, fiz a releitura em dezembro, mas eu já tinha lido esse livro no passado, tinha gostado bastante, mas no trânsito eu comecei a gostar menos, e aí no mérito eu acho que eu gostei mais de novo. Mas assim, preciso dizer para vocês que foi uma leitura que eu gostei, mas não amei. E por quê? Porque a gente tem aqui essa Faye que não se mostra, e eu vi em alguns canais que eu respeito bastante, que eu gosto bastante, algumas pessoas que pesquisaram mais a fundo a vida da própria Rachel Cusk, que passou por um divórcio que parece que foi bastante complicado, e que na época ela foi muito censurada, ou ela foi muito atacada, porque ela trouxe a público, ou talvez ela tratou de uma forma mais aberta, algumas questões difíceis que ela estava passando nesse divórcio. Então, quando ela resolve estruturar a trilogia, ela procura não se mostrar tanto, embora a gente entenda que tem muitos traços autobiográficos. Então, assim, é inovador no sentido de que ela mostra sem se mostrar, de que ela dá assim alguns flashes pra gente. Então, por exemplo, aqui no mérito a gente sabe que ela está casada novamente, mas ela pouco fala sobre esse marido, a gente não sabe quem é, quando que ela casou de novo, quando que isso aconteceu. E tem uma parte em que ela está até falando com uma pessoa que foi entrevistá-la, e é um rapaz mais jovem, em que ele é mais esperançoso em relação ao amor e entre essas relações homem-mulher,
E não só homem e mulher, mas, enfim, ali eles vão falar mais dessa relação. E aí ele vai dizer que talvez o problema é que ela não tenha conhecido muita gente decente ou que tenha valido a pena. Então não é que a gente vá universalizar os problemas nesse tipo de relação, talvez ela que não tenha conhecido as pessoas boas. E aí ela não se posiciona a respeito. E quando, inclusive, uma pessoa está conversando com ela ali, uma mulher, e diz para ela, eu sei que você casou de novo, tudo, ela não fala absolutamente nada a respeito. Então, a gente não sabe exatamente o que a levou a dar mais uma chance, sendo que ela tinha passado por uma situação tão traumática. Eu gostaria de ter entendido com um pouco mais de profundidade. Por outro lado, acho que alguns temas, aqui, por exemplo, ela está conversando com uma dramaturga, que está no momento que ela tem muita dificuldade de produzir. E ela disse que o grande problema é que ela está resumindo tudo. Então, para que escrever uma peça enorme sobre o ciúme, se a palavra ciúme já fala tudo o que ela precisa dizer? E aí ela está dizendo, né, por exemplo, Samuel Beckett, que é o grande escritor que ela admira, pode ser resumido em insignificância. E aí a gente começa a pensar muito sobre essa nossa questão de querer tudo muito resumido, muito mastigado, muito rápido nos dias de hoje, em que a gente está muito mais tiktokers do que leitores, por exemplo. Então, ela vai trazer muitos temas interessantes da gente acompanhar e que fazem a gente pensar. Mas ela pouco se mostra, ela é muito passiva, ela não se posiciona, ela acaba tendo um estranhamento. Então, principalmente aqui, quando ela descreve as pessoas, ela vai descrever fisicamente as pessoas que se aproximam dela, que têm esse contato com ela descreve sempre como se a pessoa fosse muito estranha. E aí depois, quando a gente vai, né, acompanhar um pouquinho ali mais, na verdade não é tão estranha assim, parece que o olhar dela, a lente que ela está pondo sobre o mundo é que está um tanto estranha ainda. Então, assim, é uma personagem que ela pouco se mostra, que ela não se posiciona. Ela tem conversas com os filhos que são conversas muito esquisitas. E aí, gente, pode ser uma questão cultural, eu não sei. Por exemplo, eu li recentemente o intermezzo da Sally Rooney e eu fiquei com uma sensação de que, puxa, será que isso daqui poderia ser real? Alguns diálogos entre os personagens? E eu entendo que talvez sim, porque eles moram e vivem numa cultura muito diferente da nossa. Mas aqui, às vezes, me pareceu um tanto irreal, ou pelo menos não que eu seja uma mãe maravilhosa, mas eu falei, cara, eu nunca teria esse tipo de comportamento, esse tipo de conversa, ou me posicionaria tão pouco em relação ao meu filho. E aí, gente, claro, a gente não tá aqui para julgar ninguém, mas eu achei meio esquisito, assim, me causou um estranhamento, e talvez pode ser o que ela quis causar. Mas ficou, sim, um gosto um tanto amargo na minha boca dessa mulher que não se posiciona, que é muito passiva, que mais pergunta e ouve do que diz o que pensa. Tudo bem, também não estou dizendo que a gente tem que desatar a falar quando encontra as pessoas, né? Tem pessoas que são péssimas ouvintes e falam pra caramba, e não é isso que eu estou querendo dizer, acho que tem que ter um equilíbrio entre se posicionar e ouvir e se pôr no sapato do outro, mas ela não faz isso at all, ela não se coloca em momento nenhum. Isso começou a me dar uma certa irritação, assim. Então, pessoal, eu acho sim que vale super a pena você dar uma chance, principalmente se você já tem esses livros aí, se você não tiver também, acho que vale a pena você dar uma chance para esse livro, mas eu acho que a gente tem que ir, talvez, assim, um pouco mais direcionado. Por exemplo, muito se falou da Rachel Cusk, da sua trilogia, por causa da tetralogia da Helena Ferrante. E não tem coisas, assim, eu achei nada a ver. Porque lá na Helena Ferrante a gente tem coisas acontecendo o tempo todo, até aquele sangue italiano percorrendo muito a escrita da autora e dos acontecimentos. E aqui, claro, talvez até por uma questão de cultura, um sangue muito mais frio, com poucos acontecimentos, muito mais diálogos e você se mostrando pouco. Então, efetivamente, a gente levanta questões, mas deixa tudo muito em aberto. Então, assim, sabendo disso, se faz sentido para você dar uma chance, eu acho que é muito legal. Mas se para você é importante ter acontecimentos, algo que te prenda atenção, pode ser que você tenha uma certa dificuldade de ler a trilogia até o fim. E aí, gente, eu queria saber se você está me assistindo e já leu a trilogia, ou se já leu algum desses livros,
Coloca aqui nos comentários para mim o que você achou. Eu já vi gente dizendo que amou toda a trilogia, pessoas dizendo que, como eu, gostaram muito do esboço, o trânsito foi um pouco mais arrastado e o mérito ela fechou melhor. Outras pessoas que amaram do começo ao fim, outras pessoas que não gostaram, disseram, olha, não é para mim. O que eu posso dizer para vocês é que, assim, gostei da experiência. Em alguns momentos, gente, claro que a gente está falando de uma escrita totalmente diferente, mas em alguns momentos me deu uma sensação tipo Ellie Smith. Eu não sei se vocês já conhecem a autora, tem alguns livros dela publicados no Brasil, mas pouco se fala sobre ela no BookTube. É uma autora que eu já li bastante, pelo menos tudo que foi publicado em português dela eu li. E é uma autora que eu gosto bastante. Ela tem uma trilogia, não, acho que são 4 livros, outono, inverno, verão e primavera, em que ela vai também abordar essa questão do Brexit e de algumas coisas culturais ali da região em que ela mora. Ela também é inglesa. Então, me lembrou em alguns momentos os livros da Ellie Smith, então, assim, hoje ainda parando para pensar, vocês veem que eu tô toda hora aqui gaguejando, porque ainda eu acabei de ler, mais ou menos há uns 4, 5 dias, e eu ainda me pego conversando com a trilogia e pensando se eu gostei ou se eu não gostei. Então eu acho, gente, que é uma trilogia sobre a qual eu não posso me posicionar sendo 880, gostei ou não gostei. Dizendo para vocês que alguns elementos para mim foram muito legais, mas que outros eu achei que, puxa, para mim não funcionou muito. Principalmente essa questão dessa fake nunca se posiciona. Tudo bem, acho que cada um pode ter a sua personalidade, essa personagem foi construída dessa forma, mas em pleno século XXI, uma mulher que ela praticamente não se posiciona nunca me incomodou. Então é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado do que eu compartilhei com vocês, que a gente consiga trocar um pouco das impressões. Então não esquece, se você já leu ou tem vontade de ler, deixa aqui nos comentários para mim. E a gente vai, claro, se vendo em breve em outros vídeos por aqui.